que a palavra de Deus fortaleça a nossa fé e nos incentive, nos motive a procurar aprofundar o nosso conhecimento na pessoa de Jesus. Hoje, dia 22 de janeiro de 2026, quinta-feira. O evangelho de hoje é de São Marcos, que está no capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu para os seus discípulos que providenciasse uma barca por causa da multidão que o comprimia. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo e serem curados. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No finalzinho do evangelho de hoje, nós percebemos, os espíritos maus reconhecem e acreditam em Jesus, acreditam e dizem, Tu és o Filho de Deus, em detrimento das outras pessoas que estavam também ao redor de Jesus, principalmente os líderes religiosos, que ao contrário, não acreditavam e não recebiam e não recebem Jesus por nada. A confissão dos demônios servem para mostrar a divindade e o poder de Jesus sobre o mal. Nós podemos focar um pouquinho hoje essa liderança de Jesus. Jesus é um grande líder religioso. Ele está ali, no evangelho que o evangelho de hoje mostra, vem pessoas de todos os cantos daquela região para ouvir Jesus, para ver Jesus, para ouvir suas palavras, para serem curadas. O evangelho inclusive diz que ele precisou se colocar numa barca, pediu para os discípulos providenciar uma barca, porque eles estavam comprimindo, eles se jogavam sobre a pessoa de Jesus para serem curados. Então, nós podemos assim perguntar, mas em que consiste essa liderança de Jesus, esse grande religioso, esse grande líder religioso? Jesus, nós podemos dizer, era a autenticidade e a integridade de Jesus. Ele era genuíno, ele era verdadeiro nas suas palavras e nas suas ações. E tem um outro ponto assim que é bastante interessante. Ele tinha uma confiança muito grande em si mesmo e na sua missão, e portanto ele não tinha medo de desafiar as autoridades daquela época, que estavam de olho para ver na onde que ele ia errar para depois condená-lo. E ele não tinha medo, ele sabia, ele conhecia a sua missão, ele tocava para frente tudo o que ele tinha que fazer. E era uma pessoa muito assim autoconfiante, ele tinha um equilíbrio emocional, afetivo, então ele era autoconfiante, porque ele tinha metas claras, objetivos claros, o porquê ele estava ali. E qual era a meta de Jesus? Era proclamar o reino de Deus e salvar a humanidade. Ele era focado nessa sua missão. Então, isso dava essa segurança também para quem estava ao redor dele. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 19, diz assim: A multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía uma grande força que curava a todos.
Então, só assim de tocar a roupa de Jesus, eles sentiam que eram curados, né? Então, esse era o motivo também de todo mundo, vindo de todas as partes daquela região, para ouvir Jesus, para tocar em Jesus. E as pessoas, né? O Evangelho mostra Jesus, que era cercado de uma grande multidão, pessoas que eram feridas no seu corpo, na alma e na sua dignidade humana. Eles se aproximavam de Jesus porque eles viam em Jesus uma grande esperança. Meus irmãos, Jesus, ele era autêntico, ele era um grande líder. E nós somos convidados também a sermos autênticos, a sermos pessoas que seguem Jesus. E por isso nós precisamos invocar o Espírito Santo para que ele nos ensine a palavra de Jesus, para que ele nos faça compreender a mensagem de Jesus, para que a gente possa também levar aos nossos irmãos a boa nova, né? Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus. Nós também temos uma missão de ajudar Jesus a aprofundar, a proclamar esse reino de Deus. Então, é essa a mensagem que fica para nós hoje, meus irmãos. Vamos procurar conhecer Jesus e ele nos fortalecerá cada vez mais também na nossa fé. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Fique com Deus.